Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro neste sábado, 18 de abril de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, Força para o Agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, as gravações e edições sob responsabilidade de Cleiton Lopes, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Café Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fábio. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a nova conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. Abrimos o Guaíba Agro deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater Ascar de Pelotas, a colheita do tabaco está na fase final. Alguns produtores ainda concluem a secagem das folhas nas estufas. A produtividade varia bastante entre as localidades devido à distribuição irregular das chuvas ao longo do ciclo vegetativo, chegando a uma média de 2.300 quilos por hectare. Os preços variam entre R$ 270 e R$ 375 por arroba de folhas secas, conforme a classificação do produto. A comercialização segue lenta em comparação com safras anteriores. Muitos produtores estão segurando a venda na expectativa de melhores preços junto às empresas de processamento, já que os valores pagos estão abaixo do esperado. Na região de Santa Rosa, nos municípios de Porto Mauá, Doutor Maurício Cardoso, Alecrim e Novo Machado, os produtores realizam a entrega do tabaco com preço médio de R$ 210 por arroba. Na região de Soledade, o trabalho está concentrado na classificação do produto nos galpões. Em muitas áreas, segue o preparo para a próxima safra, com aplicação de calcário, construção de camalhões e semeadura de plantas de cobertura de verão. Grande parte das áreas de Resteva recebeu plantio de milho e em menor proporção de soja, enquanto outras permanecem em pousio. Os produtores seguem na expectativa de preços melhores, o que mantém o ritmo lento de comercialização. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mitman. Bom dia, Leandro. Olá, amigos guaibeiros, tudo bem? Leandro Mariani Mitman, editor assistente da editoria de rural do Jornal Correio do Povo. Aqui mais uma vez para contar um pouco aí sobre o nosso caderno rural do final de semana do Jornal Correio do Povo, que, como vocês sabem, todo final de semana aborda um tema, ou mais de um tema muito importante aí sobre o agro gaúcho, brasileiro e mundial. Nesse final de semana a gente traz um assunto que é de extrema relevância aí para agricultores familiares, sobretudo, produtores de grãos, de forragens também. A gente conseguiu, junto à Emater, os primeiros números, os primeiros dados, as primeiras conclusões, os primeiros diagnósticos sobre a Operação Terra Forte, que é aquele programa aí que tem a Secretaria de Desenvolvimento Rural à frente, mas a campo é encabeçado aí pela Emater, pelos técnicos da Emater, que estão a campo para averiguar como estão os solos agrícolas do Rio Grande do Sul. Os solos agrícolas de produtores familiares, né, mais especificamente.
que no primeiro momento faz esse levantamento de como estão os solos, para depois incrementar uma série de ações para melhorá-los. Eu não vou dar números aqui, mas eu vou adiantando que a situação é bastante complicada, bastante precária aí, no que envolve erosão, cobertura de solo e compactação. Os números são bem, as análises, os diagnósticos são bem complicados aí de como é que estão esses solos. Nesse primeiro momento, a Emater averigou em torno de 5 mil propriedades, um pouco menos que 5 mil propriedades. O programa vai abranger 15 mil propriedades, mas nesse momento os 5 mil primeiros já foram feitos. E essas informações estão todas no caderno, assim como uma outra reportagem que tem relação direta aí, que é o uso de bioinsumos no campo. Mais especificamente, os bioinsumos para solos, para raízes, para plantas. Ou seja, assim, como que os meus insumos podem melhorar, podem até salvar lavouras aí, sobretudo nessa questão de estresses climáticos aí que o Rio Grande do Sul vem enfrentando aí praticamente toda a safra, infelizmente, assim. Ou seja, é uma matéria aqui, uma reportagem que mostra como estão os solos de agricultores familiares e como esses solos podem ser, de alguma maneira, salvos aí a partir de bioinsumos aí, usando inoculação, enfim, é uma reportagem bastante técnica, assim, bem interessante para o produtor. E também, claro, o caderno traz aquela coluna sempre emocionante do Paulo Menos, sobre a coluna camperada aí, com os causos aí do interior do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, até uma próxima. Bem, neste bloco do Guaíba Agro, nós vamos falar do pinhão, pois tivemos, no dia 1º de abril, a abertura da safra com o fim do defeso, e a gente vai trazer os detalhes, então, da perspectiva para esta safra. Já adianto que teremos uma redução, nas principais regiões produtoras, mas a gente vai destrinchar estes números a partir de agora, conversando com a engenheira florestal e responsável pelo apoio técnico na área de recursos naturais das unidades municipais da Emater, a Adelaide Juvena Kegler Ramos, que fica lá em Caxias do Sul. Adelaide, seja bem-vinda mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba. Olá, Sandro. Olá, ouvintes. Nós é que agradecemos o convite de poder nos fazer presentes mais uma vez aqui, para falar um pouco sobre o pinhão. O frio se aproximando, parece que deu um introito aí. É verdade. Bom, semente que faz parte, não é, da tradição nossa aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é? É uma produção do extrativismo, por hora ainda, não é? E eu quero saber, bom, já adiantei aqui, teremos uma redução. Dá para se dimensionar esta redução e por que isso deve acontecer? Bom, então, Sandro, acho que é importante se colocar, que nós temos uma relação direta, ligada à questão da produtividade da araucária, relacionada à sua produção cíclica. Tá. Então, assim, a produtividade ela está ligada a uma safra cheia, em média, a cada 3 anos. Então, Perfeito. Isso é uma característica da araucária, como toda planta nativa. Então, ela não tem safras, cheias todos os anos. Ela tem uma sazonalidade, é isso? Isso. Tá bem. Exatamente. E um outro grande fator que cada vez mais tem contribuído, em função até da nossa realidade, são as condições climáticas, ou por excesso de chuva, ou por falta dessa chuva, Tá. Então, principalmente, quando esse excesso de chuva, ele ocorre ali no final do inverno, no início da primavera. Então, a gente tem, assim, uma redução na questão, ou um atrapalho, na questão da reprodução do pinhão, o que, é claro, acaba interferindo nas safras. Tá. Assim como a própria estiagem, Sandro? Que ali, nessa época também, ou então durante o desenvolvimento, da pinha, dos pinhões, isso tudo interfere na safra. Tá. Então, assim... Não, eu queria voltar ainda à sazonalidade, ao primeiro dos fatores da redução. São períodos o quê? De 3 anos, é isso? Essa variação, e aí estaríamos num ano de baixa, é isso? Isso, em média é isso. Tá. Então, essa produção cíclica, em média, se repete uma safra cheia a cada 3 anos,
Só que assim, né, Sandro? Os pinhões, eles não vão ter essa safra cheia, os pinheiros, melhor falando, safra cheia todos juntos, nem em todos os municípios juntos, perfeito. Né? Entendem? Então tem essa questão dessa variação também. Também por então, região. Assim, tá. Isso. Tá. Por isso, assim, ó, eu estava até colocando, ó, como nós hoje cada vez mais temos a influência, né, das condições climáticas, mudanças climáticas que hoje estão tão na moda, né? Sim. Isso interfere, né, nessas nossas produções, tanto nas domésticas, né? Então, quanto com relação à questão aí do pinhão, né, que é ainda basicamente toda ela uma produção provinda, né, do extrativismo, ou seja, então de florestas de araucárias nativas, né? Então, assim como a gente tem municípios que têm secas e têm excessos de chuva, não é uma coisa padrão que acontece em todos, isso está acontecendo também com relação à questão da produção, né? Então, do pinhão. Nós vamos ver aqui que, por exemplo, a região de Passo Fundo, né? A região ali de Soledade, a Serra do Botucaraí e em torno, estão projetando safras praticamente normais comparadas, né, aos outros anos. Perfeito. E principalmente com relação ao ano anterior, né, Sandro? Tá. E nós, agora falando da região da Serra, tá? Que é a principal região produtora, não é, Adelaide? Exatamente, é a principal região produtora, né, do estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala região da Serra, a gente pega Caxias do Sul e em torno, nós pegamos os campos de cima da Serra junto, né, e nós pegamos também a região das Hortênsias. Então, dentro desse contexto, nós tivemos aqueles municípios que mantiveram produção com relação à safra passada, temos um município, né, que teve uma redução de 12,5% para outro município que teve redução de produção de até 60% na safra, e nós tivemos município que teve um acréscimo de 100% na produção, entende? É muito regionalizado, né? É muito regionalizado, muito localizado, e assim, para a gente visualizar isso um pouco, né, dimensionar um pouco melhor, a gente hoje cada vez mais tem verificado aquela chuva. Choveu no meu bairro. Mas no teu não choveu, né, Sandro? É bem isso. Tu me entende? Então um pouco está relacionado dessa forma. Mas pensando assim, ó, nós estamos fazendo uma projeção aí de produção aqui na região da Serra, tá? Em torno aí de 700 a 750, né, toneladas de pinhão. Então uma redução com relação ao ano passado, que nós tínhamos projetado em torno e confirmado, né, uma produção de 800 toneladas. No estado, né, 800 no estado e 600 na nossa região aqui em torno, tá? Enquanto que hoje para a região de Passo Fundo, né, conforme os levantamentos de campo, né, feitos pelos colegas, né, dos escritórios municipais da Emater e que são sistematizados pelos colegas das estruturas regionais, né, da Emater, nós temos uma projeção ali para a região de Passo Fundo em torno de 130 toneladas, né? Já para a região de Soledade ali, né, em torno de 100 toneladas. E nós, né, então ficamos ali com uma projeção ali de em torno, para a nossa região, de 500, né, a 540 toneladas. Perfeito. Mais ou menos isso, tá? Que somam as 700, 750 toneladas para o estado. Tá joia, perfeito. É importante ali, essa região do Planalto Médio ali tem várias cidades produtoras, aliás, Barracão tem a festa do Pinhão. Alguns dos municípios comemoram, não é, a safra, não é, Adelaide? Então... Sim. Então temos aí Barracão, né? Nós temos a nossa tradicional festa do Pinhão aqui em São Francisco de Paula. Em São Chico, que é um grande produtor, né? Grande produtor, né? Que sempre nós caracterizávamos como o maior produtor, né, de pinhão do estado, e que hoje, né? E que bom que isso está acontecendo, né, Sandra? Sim, claro. Nós já temos outros municípios despontando aí para competir com São Francisco de Paula, né? Exato. Nós temos aí muitos capões ali na região dos Campos de Cima da Serra, tem Jaquirana, né? Então isso é muito bom, isso mostra que nós temos mais araucárias produzindo. Perfeito. Em algumas regiões. Isso é bastante positivo. Então, que tem, né, a preservação de remanescentes e também, né, se observa novas araucárias produzindo pinhão, né? Tá, joia. Vamos falar de preço. O que o produtor
já está recebendo, qual é a média de preços que o produtor está recebendo e o consumidor também da mesma forma, não é? Sim. Bom, então nós temos assim uma diferença de preço, né? Às vezes fica até um pouco confuso assim, né, para se entender, mas a nível de produtor, tá? Quando ele vai, o consumidor vai direto na propriedade, né, para comprar esse pinhão, o que a gente tem de levantamento, né, é em torno de 6 a 8,50 reais o quilo. Okay. Agora, quando esse produtor, né, ele pega o pinhão, ele entrega na casa, né, ele já faz a comercialização direta, ele chega aos mesmos valores que muitas vezes, né, se chega quando o consumidor compra numa feira ou quando ele compra no supermercado, né? Okay. Então a gente visualizou preços aí de 15 até 16 reais o quilo. Tá bem, perfeito. Muito bem. Bom, e a venda para consumo in natura, por enquanto, ainda, infelizmente ainda temos claro que já há produtos, a gente vê aí no pavilhão da agroindústria familiar, não é? Nas nossas feiras, já tem aí conserva, tem paçoca, tem alguns, não é? Mas ainda a maior parte é para consumo in natura que se vende, não é? Sim, grande parte, a grande maioria, na verdade, nós ainda temos assim muito pouca iniciativa relacionada à questão de beneficiamento, mesmo de armazenamento, né? Sim. E tão pouco de industrialização, apesar de todo, né, um trabalho que está sendo feito, né, em cima disso, né? Se aproveitar o pinhão, né, dentro do contexto de produção, né, de farinhaços e tudo mais, ainda se tem muito pouco, né, realmente em termos, né, então de beneficiamento, né? O nosso produto mais tradicional ainda que a gente tem no mercado, além do que você já citou, que muitas vezes a gente, né, usufrui nas festas de pinhão, né, como uma conserva, um licor, um bolo, né, um doce de pinhão, é a paçoca do pinhão, né? Sim. Que ela se faz presente tanto na casa das famílias, né, como também se faz presente em restaurantes, principalmente aqui no entorno, né, da região produtora. E pode fazer parte assim de muitos pratos. Eu lembro que no inverno passado eu e minha família estivemos em São Chico visitando a cidade e em um dos restaurantes do município a gente degustou o pinhão em um risoto com fungo, um risoto de fungo e pinhão. Olha, uma combinação maravilhosa, assim, Adelaide. Então, é verdade. É só ter criatividade, né? Sandro, eu sou um pouco suspeita, né? Eu gosto muito do pinhão, né? Eu de também. Diferentes formas. Assado na brasa, nossa! Isso, como em pratos que nem você comentou, num risoto, num estrogonofe, né? Olha, então ele experimentei dá aquele ainda. Sabor... Que legal. É isso aí. Tem um sabor diferenciado, né? Legal. Ainda voltando à questão da produção, há pouco a gente entrevistou aqui pesquisadores da Embrapa lá de Curitiba, que fazem, na Embrapa Florestas, que fazem um trabalho muito importante, não é? Com erva mate, sim, mas também com a araucária e o trabalho para a produção comercial, né, da araucária, porque aqui a gente tem ainda o extrativismo, mas já se tem, não é, a busca por matrizes produtivas mais baixas de tamanho, né, para facilitar o manejo, não é? Já chegou isso aqui ao Rio Grande do Sul ou ainda a gente está no processo de pesquisa para começar a produção comercial? Não, já chegou, né, Sandro? E, inclusive, assim, né, é importante destacar todo esse trabalho, né, conduzido pela Embrapa. Nós já tivemos vários cursos, né, tanto com os nossos técnicos como com produtores relacionados à questão da enxertia, né, da araucária, visando, então, nós termos exemplares com produção mais precoce e de mais fácil acesso, né? Então, com relação à questão do tamanho que você colocou, né? Então, você faz a seleção de matrizes ótimas, né? Sim. Por exemplo, com relação à questão do pinhão, eu escolho uma, né, que me produz o pinhão mais característico dentro do que eu quero, relacionado à questão de tamanho, de cor, de sabor, e a partir dali a gente pode, né, trabalhar, então, a reprodução
desse exemplar, né, com as técnicas, né, de reprodução vegetativa, entre as quais, né, a que está mais se destacando é a enxertia. Então, assim, nós temos uma demanda grande, né, com relação a isso. Inclusive, a gente tem programado para esse período aí de inverno 2 cursos, né, tanto para técnicos quanto para agricultores relacionados a isso, porque, então, assim, a demanda é grande, relacionado tanto à questão, né, de geração de renda, né, para aquelas famílias que têm o pinhão como alimento, né, em suas casas, e até assim, por que não dizer, um dos principais produtos de sustento, né, de uma família toda, como também, né, para aquelas famílias envolvidas dentro da cadeia do turismo, né? Então, tanto aí na região aqui da Serra, das Hortênsias, né? Dos Campos de Cima da Serra, como também na região de Passo Fundo, na região de Soledade, né? Para que a gente tenha, então, esse pinhão mais precoce e também de mais fácil acesso, de colheita, né, de quem planta e também para o próprio turista, né? Então é um atrativo também a mais relacionado a isso, né? Mas ainda não está em fase de produção, está em fase de implantação. Já temos alguns em fase de produção, sim, na região. Que legal. E, Sandra, é muito importante destacar também uma questão assim, ó, assim como tem uma data para começar, né? Todo aquele processo que envolve a cadeia produtiva do pinhão, então, desde a questão da colheita, transporte, comercialização, armazenamento, né? Que então para nós é dia 1º de abril, que visa a proteção da espécie araucária, nesse contexto da floresta, né? Defeso, né? Da araucária como um todo, né? Ele a fauna, né? Associada, né? Essa questão de nós ter a oportunidade, né, de fomentar o plantio da araucária, uma araucária, né, produzindo um pinhão, né, então altamente produtivo, né, com as características que o consumidor quer, é uma oportunidade também, né, além de econômica, de geração de renda, de nós preservarmos os remanescentes da floresta nativa que nós temos, né? E essa produção dessas araucárias, então, que trazem essa possibilidade, não é, da uma colheita mais precoce, não é um manejo mais adequado pelo tamanho mais baixo. Ela é em sistema agroflorestal ou não? Ou é uma floresta só de araucária? Ela pode ser em ambas, tá? Mas o que nós temos hoje, até agora, nesse momento no Rio Grande do Sul? Temos ambas, na verdade. Legal. Temos das duas formas, tá? Então, tu pode ter um plantio homogêneo, um plantio puro, né? Como tu pode ter ele num sistema agroflorestal associado a outras, né, espécies, né? Perfeito. E quando você colocou ali, né, que é mais... fica mais fácil a colheita. Então, a gente entra num ponto muito importante, né, Sandro? Porque... Hoje, como a gente colocou, né, a nossa colheita ainda ela é basicamente toda manual, né? E aí se faz com varas e trepas, né? A gente sempre tem uma preocupação muito grande, né, pela segurança, né? De quem vai fazer essa colheita do pinhão, né? De usar o cinto de segurança e aquelas coisas todas, né? Básicas, né? Então, com isso também reduz um pouco essa questão do risco na colheita, né? Do pinhão, né? Perfeito. Muito bem, e claro, a gente está falando da produção e do resultado e a rentabilidade, não é, para as famílias envolvidas, antes e na sua maior parte ainda no extrativismo, mas agora também já iniciando a produção comercial, mas é sempre importante lembrar, não é, que a araucária ela tem um papel fundamental também com a questão, não é, né, da fauna silvestre nossa, porque a gente sabe que o papagaio charão, não é uma ave importante, um psitacídeo que se alimenta do pinhão, é uma base alimentar, inclusive, essa semente. Aí a gente também lembra do bugio, nos mamíferos, os coatis. Então, é uma planta que tem fundamental importância para o equilíbrio da natureza nas regiões produtoras, não é? Exatamente isso, né, Sandro? Além da questão da fauna que você citou, temos a gralha azul, né? A gralha azul, exato. A nossa famosa gralha azul, mas tem também, né, o papel importante da araucária. E você, bom, todos nós, né, você, os ouvintes, já tem presente o que é uma floresta de araucária. A araucária está lá em cima no dossel, ela se sobressai, né, dentro de uma floresta, mas ela cumpre um papel ecológico, né, muito importante dentro, né, desse aspecto.
dando oportunidade para que outras espécies venham e se desenvolvam dentro do conjunto desse ecossistema. Perfeito, excelente. Muito bom sempre conversar com a Adelaide Juvena Kegler Ramos, engenheira florestal da Emater, regional de Caxias do Sul, que faz esse belo trabalho de apoio técnico na área dos recursos naturais para as unidades municipais da Emater Ascar. Muito obrigado, Adelaide, e tá tudo liberado. Agora, né, até o dia 1º de abril não podia. Agora pode comprar sem peso na consciência. Antes era proibido, gente, não é? Pra gente preservar a nossa araucária. Então agora pode. E vai até mais ou menos quando, Adelaide? Tem a produção mais tardia também, não é? Vai até quando essa colheita? Bom, a nossa colheita aqui, ela vai de abril a junho, né? Grande parte dela. Mas temos, né, algumas espécies mais tardias, né, que é ali a variedade macaco, a variedade cajuvá, que a gente às vezes consegue colher ainda alguma coisa ali final de agosto e início de setembro, né? Mas isso também bastante relacionado com a questão climática. Sandro, olha só, eu só vou fazer uma observação, assim, nós consumidores, a gente tem um papel importante na preservação da araucária, né? Sim. Então, começando, né, o consumo dentro do período legal e também sempre, né, procurando comprar o pinhão maduro, né? Perfeito. Então, é uma forma de a gente garantir, né, a maturação, né, completa, né, do pinhão e proporcionar que parte, né, desse pinhão ele tenha, né, completado um processo de debulha natural e que ele cumpra, então, esse papel dentro da biodiversidade, né, e de alimentação e reprodução aí da fauna dentro do ecossistema da floresta de araucária. Muito boa lembrança. Adelaide, muito obrigado mais uma vez por participar conosco aqui no Guaíba Agro. Obrigada a você. Bem, agora a gente fala de pecanicultura aqui no Guaíba Agro. Depois de 2 safras frustradas, a colheita deste ano será de recuperação, podendo alcançar 8.000 toneladas. A safra brasileira de nosso pecan em 2026 deve se aproximar de 8.000 toneladas, acima das projeções iniciais, favorecida pela regularidade climática e pela evolução no manejo dos pomares. O resultado ocorre após 2 ciclos afetados por adversidades que comprometeram a produção. A tendência de crescimento já era percebida desde o período de floração entre outubro e novembro, conforme o presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, Clayton Valauer. Segundo ele, a safra está superando as projeções iniciais feitas naquele momento. O presidente diz que o clima ajudou, deu chuvas regulares dentro do período e ainda há uma possibilidade da safra poder estar passando de 7.000 chegando a 8.000 toneladas. Para o dirigente, além do volume, a qualidade da produção também se destaca este ano. Ele disse que está se mostrando a qualidade das frutas muito boas e que isso tem sido relatado pelos produtores. O principal desafio do setor, segundo Valauer, é o aumento da produtividade com foco em manejo e tecnologia. O que está pegando muito agora na linha do manejo é começarmos a aumentar as produções para nós chegarmos mais próximo das 2 toneladas por hectare, para conseguir fazer o pulo técnico de uma média de 1 tonelada por hectare para 2 toneladas por hectare. Isso significaria muito em níveis de tecnologia e de custo de produção. O dirigente aponta que esse avanço depende da adoção de técnicas de manejo e do uso de novos cultivares, com apoio de instituições de pesquisa e assistência técnica. O cenário da safra será apresentado na 8ª edição da abertura oficial da colheita da Nosso Pecan no dia 8 de maio em Nova Pádua. O evento reunirá produtores e técnicos para avaliação da safra e discussão das perspectivas do setor. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E para fechar este bloco, a gente fala de sojicultura. O vazio sanitário no Rio Grande do Sul ficou definido para o período entre 3 de julho e 30 de setembro e o calendário de semeadura do grão vai começar no dia 1º de outubro de 2026 e se estenderá até 28 de janeiro de 2027. O vazio sanitário é um período obrigatório sem cultivo da soja, fundamental para o manejo de doenças e pragas, especialmente a ferrugem asiática. A prática reduz a pressão de inóculo nas lavouras e contribui diretamente para o aumento da produtividade da soja na safra seguinte. O Rio Grande do Sul desenvolve um programa de monitoramento de esporos de ferrugem asiática nas regiões produtoras com o programa Monitora Ferrugem,
que ao detectar a presença de esporos associada às condições meteorológicas, gera mapas indicativos de predisposição da ocorrência. Já o calendário de semeadura é uma medida fitossanitária adotada após o período de vazio sanitário, com o objetivo de sistematizar o número de aplicações de fungicidas, reduzindo o risco de desenvolvimento de resistência às aplicações químicas para o seu controle. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em instantes. Vem aí, Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Estamos voltando com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco a gente vai falar de vitivinicultura, pois a vinícola Aurora acaba de confirmar a maior safra de uva da história de seus quase 100 anos, né? Em 2026, a cooperativa está completando 95 anos e atingiu 93 milhões de quilos de uva, volume 30% superior à vindima do ano passado, também superando o desempenho de 2021, até então o recorde histórico da Aurora. E a gente vai então para Bento Gonçalves para repercutir estes números, conversando a partir de agora com o Maurício Bonafé, gerente agrícola da cooperativa. Maurício, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Tudo bem, Sandro? Espero que todos os ouvintes estejam bem também. Obrigado pela recepção de vocês. Sempre é um prazer estar conversando com os amigos aí para poder retratar um pouco da nossa realidade aqui da Serra Gaúcha. A satisfação é toda nossa. Vamos brindar estes números, 93 milhões de quilos de uva. É volume, mas também é qualidade, né, Maurício? Sim, Sandro, com certeza. Nós tivemos uma safra recorde na cooperativa, então chegamos ao nosso maior ano de produção, 93 milhões de quilos de uva. Desses 93 milhões, aí, na casa de 30% são variedades viníferas, onde a gente destina, então, a produção de vinhos, espumantes, e os outros 70%, então, destinados aí produzidos nas americanas híbridas, as uvas americanas híbridas, destinadas à produção de suco de uva aqui da cooperativa, né? Que hoje é o carro-chefe ou não? Ei, Maurício? Hoje é o carro-chefe da cooperativa. É o suco, né? Em volume é o carro-chefe, exatamente. É isso aí. Bom, eu falava deste montante, deste volume, mas também a qualidade da safra, não é, Maurício? Sim, exato. É bom retratar, Sandro, quando a gente fala na questão de volume e qualidade, sempre é bom ter um entendimento, né, que aqui para nós fica mais fácil, né? Todo mundo sabe que aqui na região da Serra é uma safra por ano que a gente faz, basicamente é concentrado nos meses de janeiro, fevereiro e março, diferente um pouco de outras regiões do país, por exemplo, Nordeste, que eu consigo programar a videira e ter safra todos os meses se eu quiser, né? Aqui não é possível fazer isso justamente por uma questão climática. Mas é bom deixar claro também o seguinte, cara, que isso acontece devido a conjuntura de vários fatores, né? Desde a safra do ano passado, a safra deste ano, para ter uma ideia, começa a se formar na safra do ano passado, né? Então, na floração lá da penúltima safra, você começou a se formar a gema que deu origem a esta safra agora. Por óbvio que no meio desse caminho todo tem vários pontos que ajudam ou não, né? A retratar uma safra muito boa, e nós tivemos um conglomerado de fatores que vieram colaborando para nós termos uma safra desse jeito. Perfeito. Desde a floração do ano passado, né, desde a safra do ano passado, até o inverno desse ano, que, diga-se de passagem, foi um inverno fantástico, onde acumulou as horas de frio necessárias à boa brotação da videira, superou a dormência de todas as variedades que nós temos. Importante citar também, já referindo à questão qualitativa, né? Tivemos uma floração deste ano, desta safra, muito boa, com bom pegamento, sem problema de chuvas em excesso que viessem a atrapalhar por doenças fúngicas, né? Que acabam atrapalhando ali
a questão da produção. E um ponto muito importante, Sandro, que para muitos é ruim, quando a gente fala na escassez hídrica, e a gente viu esse ano o que aconteceu em algumas regiões do estado. Com os grãos, não é, Maurício? O que é ruim para o grão, para a fruta e principalmente a uva, é ótimo. Exato. Então, para a nossa região aqui da Serra, o déficit hídrico causado nos meses de janeiro, basicamente segunda quinzena de janeiro, fevereiro e março, foi muito positivo. E aí a produção ela veio com qualidade, com quantidade, mas com qualidade também, onde você conseguiu concentrar cor, você conseguiu concentrar açúcar, certo? Que vai dar com certeza bons produtos aí durante o ano. Né? E isso aconteceu no momento decisivo, não é, da safra, não é? Essa escassez hídrica, não é? Exato, é bom ressaltar que assim, muitos acham que a videira não precisa de água, né? Muito pelo contrário, a videira precisa de água, e muita água, inclusive, né? Claro. Só que, por óbvio, muito bem espaçada durante o ciclo. Exato. Mas depois, lá na época de maturação, lá no final da maturação, se der uma escassez hídrica, não é nada ruim, certo? Porque aí acontece toda a concentração da parte boa do negócio, né? Que é a cor, os polifenóis, os taninos, o açúcar, enfim, tudo que vai ajudar a gerar bons vinhos, né? Perfeito. Quer dizer, uma uniformidade da produção também, não é? Inclusive na distribuição dos cachos até por planta, não é, Maurício? Sim, exato. É importante citar isso, né? Que a gente às vezes acha que um excesso de produção vai ser ruim. Não. A gente tem muito cuidado aqui, a equipe agrícola tem muito cuidado na orientação da poda, na orientação da quebra de dormência, com que a gente tenha assim um volume de cachos espalhado em todo o vinhedo, em toda a planta, e não concentrados em um grupo, né? Então, por vezes, eu produzo um pouco menos por hectare, mas está concentrado, não ajuda, né? Então, é melhor ter ela bem espalhada, ter um volume razoável durante o ano, né? Que aí, com certeza, virá bons produtos. E acredito que com um Brix, né, um açúcar ideal para a produção, para a vinificação, não? Sim, nós tivemos, para termos uma ideia, algumas variedades que chegaram a 21, 22 graus babo, que a gente chama, né, que é o teor de açúcar. Isso reflete na casa de 25, 26 graus Brix, né, que são todos os sólidos solúveis que existem na fruta. Quer dizer, tendo um potencial de gerar vinhos aí de álcool na casa de 14, 15, até mais que isso, quando isso é produzido, quando é produzido o vinho, né? Então muitos entendem, o vinho tem tal graduação alcoólica, mas a graduação alcoólica é reflexo do teor de açúcar que existia na planta, né? Perfeito. Então o açúcar fermenta, o mosto fermenta, transforma o açúcar em álcool, né? Quantas variedades hoje são produzidas aí pelos associados da cooperativa? Hoje nós temos 56 variedades no total aí produzidas pelos nossos associados, espalhadas em 11 municípios, basicamente aqui da Serra Gaúcha, concentrados aqui na Serra Gaúcha, né? Quantas? Mais de 1.000 famílias, não é? Cooperadas, não? Mais de 1.000 famílias. 1.100 famílias nós temos aqui. No total são 3.000 hectares de área plantada também, somente aqui na região da Serra. É um volume expressivo. Hoje somos, Sandro, a maior vinícola do Brasil, né, em montante de produção. Correspondemos na casa de 10%, 12% da produção do estado. Quer dizer, tem números relevantes aí, né? Perfeito. E esses mais de 90 milhões, 93 milhões de quilos de uva, eles já foram processados, estão sendo processados? Qual é o destino? Bom, já falamos aqui, vinhos, espumantes e os sucos. Mas esse processamento ele vai acontecendo gradativamente? Como é que se dá esse trabalho? Boa, muito bom. Ótima pergunta, Sandro, porque a uva é um produto perecível. Eu não consigo guardar a uva em si, né? Então, ela é colhida num dia, processada no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte para não perder qualidade. O fluxo aqui na cantina ele tem que funcionar desse jeito. E aí, normalmente, já se dá o destino final da uva, né? Por exemplo, suco. 2, 3 dias depois eu tenho o suco pronto. Então, eu guardo o suco, certo? Vinhos. Eu faço o processo e começo toda a preparação para os vinhos, fermentação e depois guarda desses vinhos, seja em barrica, seja em tanques, enfim, a depender do tipo de produto que eu quero, né? Perfeito. Um vinho mais leve, um vinho mais encorpado, um vinho com barrica ou não, né? O espumante é a mesma forma, eu extraio o mosto, fermentação, guardo numa autoclave para que ele não fermente e depois, quando eu for fazer o espumante, eu termino o processo.
Então, por isso que eu disse, né, que normalmente já é feito todo o processo. Espumante guarda para depois finalizar o processo. Excelente. Mas durante a safra, basicamente, é feito todo o processo de vinificação e já o preparo da matéria-prima para já virar o produto final, na verdade, né? Perfeito. E para qual destino, Maurício? Ainda é o mercado interno, o maior consumo, ou já temos também uma parcela importante para exportação? Temos alguma coisa para exportação, por óbvio que no percentual que a cooperativa produz é um percentual ainda pequeno, né? Mas temos mercados chineses, tem mercado no Japão, tem mercado no Canadá, enfim, tem vários mercados que a cooperativa tá entrando, entendendo como funciona e espalhando um pouco de produto em todos os cantos do mundo aí, né? Perfeito. E é importante também essa época porque movimenta o enoturismo da região aí, não é? Sim, ele é muito forte. A época de Vindima é uma das épocas mais relevantes também na parte de turismo, porque o pessoal muitos vêm ver como funciona esse processo, né? É época de férias escolares, janeiro, fevereiro e março, época de praia, mas tem muito pessoal que vem para cá para entender como é o processo de vinificação dos produtos. Isso é bacana, né? Porque quem tá fora, quem não conhece muito esse lado, né, entende que a uva sai lá do produtor, depois de praticamente um ano de serviço, vem para cá, é beneficiada, é guardada ou já é colocada no mercado. Tem todo um processo por trás disso para chegar no produto final, né? Exato. Bom, como eu falei antes, não é, essa super safra, em quantidade e qualidade, ela acontece num ano histórico aí, não é, para a Aurora, que completa 95 anos, e as comemorações já começaram. Tivemos um grande evento aí em Bento, não é? Isso. A cooperativa completou seus 95 anos no mês de fevereiro, e no mês de março, em 14 de março, então foi proporcionada uma festa, né, uma homenagem a esses 95 anos da cooperativa, onde foram convidados os colaboradores, os associados. Foi uma festa bem bacana, né, onde se reuniu todo esse povo, se mostrou, se intensificou o que é a cooperativa, mostrou a força do cooperativismo, principalmente, né, que são pequenos produtores, mas quando unidos tornam uma empresa gigantesca, né, e enfim, que consegue atender um mercado consumidor gigantesco aí também. Um sonho de 16 famílias lá em 1931, agora é alicerçado pelo trabalho de mais de 1.100 famílias, não é, como disse o Maurício aí, distribuídos esses vinhedos por 11 municípios da Serra Gaúcha. E, aliás, dentro das comemorações, um lançamento, eu já recebi, não é, a minha garrafa, o Aurora 95 anos, blend histórico, com Cabernet Sauvignon, Merlot e Taná dentro das suas composições, suas parcelas aí. Ainda não abri, ainda não degustei, mas tenho certeza que é um ótimo vinho, como todos da Aurora, né, Maurício? Isso, a primeira pergunta que eu ia te fazer é se tu tinha degustado, já ainda contar um pouco para nós da tua experiência. Tô aguardando o momento certo. Isso aí, que bom, cara, que bom. Mas, de fato, é um blend histórico, né, onde foram reunidas as melhores safras da cooperativa, as melhores uvas das melhores safras, né? Perfeito. E foi, então, colocado nessa garrafa dos 95 anos comemorativa, e com certeza é um super vinho, um vinho muito bacana de ser degustado. É uma assemblagem, vou trazer aqui, 51% de Cabernet das safras 21 e 24, que realmente foram excepcionais, 32% de Merlot das safras 21 e 22, e o Taná, cada vez melhor, nosso Taná aqui, olha, quase igual aos uruguaios, a safra de 2021, tá aí essa composição dessa assemblagem, então, que é o blend histórico dos 95 anos, que caminha para o centenário, e a cooperativa já começa a se movimentar, né, para essa marca histórica dos 100 anos também, não? Com certeza, a cooperativa está sempre em constante movimento, em constante evolução. Precisamos, né, nenhuma empresa ela deve parar no tempo, a cooperativa não é diferente. A gente precisa sempre evoluir tanto na parte de campo, junto com o nosso associado, com as técnicas de cultivo, com novas variedades, enfim, com todo esse processo que dá o sustento depois da cooperativa e consegue entregar ao consumidor. E, por óbvio, também na parte interna, nunca se pode parar de investir, sempre tem novidades, máquinas cada vez mais modernas, cada vez mais novas, a IA entrando fortemente ali, que vem nos ajudando bastante também, para atender a demanda do mercado consumidor, né? Que no fim do dia
são eles que são os nossos norteadores, né? Para de fato fazer produtos que agradem o paladar do público consumidor. Exato. Líder nacional, né? Nos vinhos finos, exatamente, no suco, também nos coolers, que também tem um espaço, isso, não é? No mercado. Exato. 220 itens em seu portfólio, em 13 linhas, e no ano passado um faturamento aí na casa dos 874 milhões, crescimento de 4% em relação ao anterior. Vinícola, exato, aí que também na pesquisa Marcas de Quem Decide apareceu como a marca de vinhos mais preferida dos gaúchos. Portanto, é uma marca que faz parte, né, do cotidiano de todos os gaúchos e brasileiros, não é? Diante de quase um século de trabalho, uma marca que faz parte, repito, do nosso dia a dia. Eu quero agradecer mais uma vez aí ao Maurício Bonafé, gerente agrícola da cooperativa, que sei que esse ano a gente vai falar muito ainda, porque é um ano todo especial para a cooperativa, e a Rádio Guaíba sempre esteve presente, não é, dentro dos fatos do setor vitivinícola, e a Aurora, sem dúvida, é uma referência. Caro Maurício, um grande abraço, muito obrigado pela participação aqui conosco. Nós que sempre agradecemos as oportunidades, a parceria, sempre estamos disponíveis, né, reiteramos isso, que para nós sempre é muito bom estar falando da cooperativa, divulgando e aproveitando esse canal que tem uma audiência fantástica para a gente poder, então, estar, além de contando um pouco da história, mas divulgando nossos produtos também, com certeza. Um abraço forte. Um abraço, até mais. E assim concluímos mais um bloco do nosso Guaíba Agro, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos ao intervalo, já voltaremos para falar da cadeia produtiva do mel aqui no programa. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste bloco do Guaíba Agro, a gente vai falar da cadeia produtiva do mel, pois o Rio Grande do Sul se aproxima da finalização da safra deste ano, uma safra de recuperação. Tivemos 2 anos bem difíceis em razão das adversidades climáticas. E para a gente, então, trazer mais detalhes da produção, produtividade, está na ponta da linha conosco a Laila Ribeiro Simon, que é extensionista e assistente técnica de apicultura da nossa Emater. Laila, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Olá, Sandro. Olá, ouvintes do Guaíba Agro. Então, falando um pouquinho aí dessa safra que já está em vias de finalização no nosso estado, aí desse produto tão importante, de uma matriz produtiva tão importante para o nosso estado e para os nossos produtores, o público aí que faz essa contribuição junto com as abelhas nesse cenário tão importante, nesse ecossistema tão importante do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre teve um protagonismo, né? Continua sendo um dos líderes de produção no país? Exato. Os 2 últimos anos nos fizeram cair no ranking em termos de posição, mas esse ano nos sinaliza aí a retomada da nossa produção com bastante consistência, né? Nós estamos avaliando os dados que chegam diariamente para nós, no nosso sistema de monitoramento, e percebemos aí o potencial e a capacidade de recuperação dessa matriz produtiva que é a apicultura, que está na mão de mais de 70%, a apicultura do estado do Rio Grande do Sul, ela está na mão da agricultura familiar em cerca de 70% a 75%. Ela é tocada e organizada enquanto cadeia na mão dos agricultores familiares, que é o grande público da assistência que a Emater realiza, e mostrando aí a capacidade de retomada dessa matriz produtiva, porque nos 2 últimos anos, ano passado, nossa produção foi 1/3 do nosso potencial, que gira em torno aí de 9 mil toneladas ano, e esse ano os dados nos apontam aí essa recuperação para minimamente essa retomada em relação ao que vínhamos produzindo com consistência, né, e com um trabalho muito intensivo daqueles que vivem também da geração de renda dessa atividade,
que é o nosso pequeno agricultor. Perfeito. Pois é, nos últimos 2 anos, em razão aí da enchente, não é, das adversidades climáticas, nós tivemos perdas de colmeias, inclusive, não é, as próprias abelhas, não é, infelizmente, mas também as floradas, Exato. que foram muito prejudicadas, não é? Exato. É um ecossistema, né? As abelhas prestam esse serviço de agentes polinizadores, mas dependem do sistema. Tá. Então, se num primeiro momento a gente é levado a pensar que as enchentes impactaram na perda de núcleos, de caixas, Sim. né, de apiários instalados, num segundo momento é preciso a gente refletir e olhar para esse sistema de como ele se abastece. O mel produzido é coletado do néctar das folhas, Certo, das flores, das desculpa. flores. E a redução, o impacto na florada, na consistência de florada e na ocorrência de florada ao longo do ano, dadas as intempéries climáticas, Tá. dado ao quadro dos eventos adversos que sofremos aí nesse período dos 2 últimos anos, impactam diretamente nesse produto, né, na colheita, no volume colhido. E se por um lado, anos com muita chuva também atrapalham a questão da colheita, porque as abelhas em dias chuvosos também limitam essa questão da movimentação, do raio de ação de colheita do néctar, Sim. em anos secos acaba sendo mais propício, desde que nós tenhamos à disposição essa biodiversidade Perfeito. tão expressiva que nós temos no nosso estado, dentro dos nossos biomas, e que é capaz, então, de nessa associação, né, abelha e planta, realizar esse serviço tão importante na produção do mel, Tá. mas também na polinização dos sistemas, dos agroecossistemas que exploramos nas nossas matrizes produtivas. E nós temos, diferentemente de outras regiões do país, uma biodiversidade nativa, mas também comercial, bem expressiva aqui, não é? Pois a gente tem a própria silvicultura, né? Comercial, os eucaliptos, enfim, mas também temos mata nativa, a própria soja também, não é? Que é um grão que também é muito polinizado e também, né, fornece, então, a matéria-prima para a produção de mel das abelhas, não é? Perfeito, Sandro. E a gente tem observado as pesquisas nos apontando e nos dando um norte também, porque não só entendermos como os eventos adversos impactam a cadeia, mas também muito se fala da questão da mortandade das abelhas, e está aí o Observatório das Abelhas nos trazendo dados consistentes, né, do levantamento, do quanto o uso dos agroquímicos impactam realmente na mortandade, mas pensando também que cada vez mais nós precisamos construir caminhos e trabalhar com o sistema de produção de grãos atrelado a boas práticas de aplicação de defensivos. É sim uma ferramenta de trabalho nossa, e algumas pesquisas já têm nos sinalizado essa associação da soja com a apicultura, desde que feitas as ressalvas necessárias sobre as boas práticas de aplicação e como trabalhar o cultivo da soja, pensando em benefício tanto das abelhas quanto da produção de grãos, ela é possível, ela vem se confirmando, e que agora a gente pretende, em parceria junto com um projeto que já vem sido desenvolvido, trabalhar isso nas pequenas propriedades, onde a matriz produtiva ela é mais diversa, né? A gente tem outros componentes, mas a soja tem mostrado aí, os dados da pesquisa têm nos mostrado em São Gabriel, colheitas de 40 quilos por caixa em apiários instalados em áreas de soja. Então isso nos mostra que precisamos e temos a necessidade de trabalharmos as questões das boas práticas, entendermos como o químico afeta, sim, esse sistema, essa cadeia tão importante, mas de alguma forma buscarmos o benefício para as duas situações. Que se por um lado temos o grão, importante para a alimentação, importante para toda a nossa matriz produtiva, por outro lado temos as abelhas que prestam um serviço e que têm mostrado aumento aí, inclusive na produção do grão, quando a gente usa essa associação, que pode sim acontecer, é possível, a pesquisa vem nos mostrando isso, e que a gente precisa transformar isso em realidade para o nosso agricultor. Perfeito. O pesquisador Décio Gazzoni, lá da Embrapa Soja, é um dos grandes defensores desse equilíbrio, né, desse consórcio, né, da abelha com a soja, e o grande problema ainda é o herbicida hormonal, não é? Mas
os números tá aí, mostram, não é, que quando existe essa harmonia, nós temos uma grande produtividade de soja e, por consequência, também do mel e os demais derivados, não é, da apicultura. Queria te perguntar sobre as regiões. Nós temos uma produção distribuída por todo o estado, Laila? Sim, temos, mas temos regiões, principalmente, que estão dentro do bioma Pampa, que tem uma produção com maior volume. Tá. Então, assim, no estado, nós temos apiários monitorados pelas nossas equipes municipais, que nos sinalizam aí o potencial da atividade instalada em todas as regiões. A capilaridade da Emater hoje está nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente percebe é que, além da apicultura ser uma atividade que ela é tradicional e de transformação familiar, isso é quase como uma herança familiar dentro da agricultura familiar, é de pai para filho, muitas vezes de vô para pai, para neto, né? A gente percebe isso, mas também ela está instalada no nosso estado de maneira distribuída. Em relação aos dados desse ano, né? Então, a nossa expectativa aí é que se confirme essa retomada das 9 mil toneladas. Perfeito. Nas regiões, né? Região de Bagé, a gente tem os dados apontando produtividade de 20 quilos por caixa. Certo. Caxias aí mostrando também uma capacidade de recuperação dentro das nossas regiões administrativas nessa faixa, né? E também um dado que apareceu e que foi noticiado aí, a questão de Cambará do Sul, que tem esse trabalho com mel branco, né? Que é oriundo da carne de vaca, que tem características... Bracatinga, né, que tem características específicas e maior valor agregado, nos sinalizando aí colheitas de até 30 quilos por caixa. Perfeito. Então, mostrando que realmente se confirma o que nós fazemos a leitura do cenário de que foi um ano favorável para a questão da apicultura, com boas quantidades de colheita na mão dos pequenos agricultores, né, e que a gente percebe essa retomada desse cenário tão importante. Muitas vezes a gente tem um trabalho que é buscar melhorar os manejos junto aos agricultores para que se intensifiquem os manejos e possam ser feitas colheitas mais expressivas, né? E aí a intensificação e o conhecimento técnico é importante para a gente aumentar essa produtividade por caixa, mas também temos aquele produtor que instala seu apiário, faz sua colheita com uma produtividade menor, mas com manejo menor, mas que também compõe a renda da sua propriedade. Perfeito. Lá na minha cidade, lá, agora eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, lá na região noroeste, em Ijuí. Aliás, Ijuí o título da cidade é a Colmeia do Trabalho, exatamente porque tem, não é? Sempre teve uma tradição do mel. Como é que está naquela região Ijuí, Frederico Westphalen ali? O que a gente pode esperar para esse ano? Região noroeste sempre importante, mostrando aí uma retomada em potencial do cenário. Legal. Nós temos ali para a região as médias aí oscilando, né? E aí nós vamos falar de Juí, Frederico, aquela região, em torno de 18 a 23 quilos por caixa. Ótimo. Né? Nos sinalizando realmente essa retomada. Perfeito. Óbvio, as médias, elas são representativas do todo, mas a gente sabe que produtores que investem, por exemplo, em renovações de rainha, em manejos mais intensivos, esse ano tem nos relatado já que vão colher aí acima dos 30 quilos por caixa com muita tranquilidade. Perfeito. Mas aí é como eu falava anteriormente, intensificar o manejo é muitas vezes conseguir sair dessa média de 20 quilos por caixa num ano bom, como foi essa safra, e passar aí para 30, 35, em alguns lugares até 40 quilos por caixa. Perfeito. O destino do nosso mel, claro, mercado doméstico, mas muito vai para fora. Acredito que os Estados Unidos seja o principal comprador, não? Exato, o principal comprador dos Estados Unidos. Esse mel para exportação, né? No momento dos embargos nós tivemos houve uma retraída nesse comércio, mas aos pouquinhos as retomadas da comercialização para exportação acontecem. A grande questão é que nós temos outros mercados que concorrem conosco em termos de oferta e com custo mais acessível.
Tá. Mas sim, o Brasil acaba sendo referência né, na questão mel, e não só mel, mas principalmente voltado aí para a questão própolis, para esse mercado que ele compra e que demanda muito e que busca essa qualidade exatamente, embora o nosso mel ele seja de uma composição heterogênea, porque nós temos essa diversidade enorme dentro dos sistemas, mas ele tem características peculiares que são da nossa região, e é exemplo tanto do mel, a própolis também no mesmo segmento. Né? Hoje a própolis verde ela é comercializada na indústria farmacêutica com alto valor agregado, e nós somos referência também nessa produção, mostrando aí as potencialidades dessa cadeia que nos traz alguns produtos que entram nesses mercados e que colocam a gente nesse cenário como referência mundial. Esses derivados como a própolis também são colhidos nessa época, junto com o mel? Então, a própolis varia um pouco mais, mas a própolis também é um produto que vem desse trabalho junto à exploração da apicultura como atividade. E não só da apicultura. Importante falar que a meliponicultura também... Essa era a próxima pergunta. Ela também vem fomentando esse mercado dos subprodutos, né? E a própolis também na meliponicultura vem ganhando espaço. Então, é uma cadeia que ela sim, ela se porta de maneira a ser mais explorada no seu potencial, e que a gente vem crescendo aí de forma consistente nesses cenários. Criação de abelhas nativas sem ferrão, não é? A meliponicultura, como você trouxe, agora com legislação, não é? E que tem apresentado crescimento e alto valor agregado, não é? Exato. E um serviço importante da sociedade com o meio ambiente também. Pois é. Nós percebemos aí de cerca de 5 anos atrás a questão da meliponicultura começando o seu crescimento. Hoje se trabalha muito com a questão das abelhas nativas, e falando de enchente, né? E aí, reverenciando o trabalho da Fargues também aqui no nosso estado, muito se fala das perdas das abelhas do gênero Apis, né? Mas não se fala das perdas impactadas que nós não vimos, que são as abelhas nativas. As melíponas, e que houveram perdas e que também leva um tempo e às vezes mais de um ciclo para a recuperação desses sistemas. Mas nas abelhas nativas, é importante falar que existe hoje uma possibilidade de trabalho que a Emater entra com o trabalho da questão da educação ambiental, aonde não só preservar é importante, mas entender que elas fazem parte desse sistema e que é possível trabalharmos em conjunto com elas, fazendo a colheita de produtos, mas também preservando essas espécies, e que aqui no nosso estado nós temos uma ampla ocorrência de espécies nativas, né? E trabalhar de forma racional, que é explorando a atividade, mas também tendo esse caráter de preservação, de cuidado com essas espécies que são nossas, são de ocorrência nossa aqui, no nosso bioma, na nossa condição de clima e de vegetação. Então, a meliponicultura vem despontando. E outra coisa que é importante ressaltar, Sandro, é a proximidade com que as pessoas têm com a meliponicultura, exatamente pela questão do fácil manejo de algumas espécies, né? Já tá aí, mirim, as crianças buscam muito entender, gostam e levam para casa a informação da meliponicultura, né, que existem espécies nativas. Nós somos muito procurados por pais em escolas que querem entender, né, mas como assim, abelha nativa sem ferrão? Sim, e a gente faz esse trabalho de educação ambiental, mas também esse trabalho mais intensivo junto aos meliponicultores que trabalham nessa atividade e que buscam, sim, explorar a meliponicultura como potencial gerador de renda. Importante falar que existem as formas de comercializar hoje, existem produtores que comercializam enxames, né, que capturam os enxames, fazem a transferência para uma caixa racional de manejo, e aí fazem essa comercialização de enxames. Existem os produtos, e aí a Jataí é o que a gente tem de maior referência, a comercialização do mel de Jataí. E posso te trazer até os dados de valores. No nas nossas
cotações agropecuárias, Sim. a gente tem a informação aí de precificação do mel de Jataí variando de 150 a 250 reais o quilo. Pois então, alto valor agregado, Exato. né? Com uma produção que ela é limitada, e aí a gente tem que considerar que as abelhas nativas, elas produzem menos, claro. né? Existe essa questão dentro da atividade, mas com alto valor agregado. Então, exige também dos produtores entender como funciona. É uma dinâmica um pouco diferente da apicultura tradicional, mas que sim, é possível gerar renda, não só renda, conhecimento. Perfeito. E principalmente nós também trabalharmos a serviço da preservação e da manutenção das nossas espécies nativas aqui no estado. Perfeito, com muitos compostos bioativos, né, trazendo altos benefícios à saúde de quem consome esse mel da meliponicultura. Muito bem, Laila Ribeiro Simon, extensionista, assistente técnica em apicultura da nossa Emater, muitíssimo obrigado pelas informações sobre, então, a safra do nosso mel, se encaminhando para o encerramento aqui no estado do Rio Grande do Sul, um dos protagonistas na produção nacional. Mais uma vez, conte com a gente aqui na Rádio Guaíba para trazer informações do setor. Da mesma forma, Sandro, agradeço o espaço e a nossa empresa fica à disposição sempre que oportuno, sempre que necessário, e agradeço o espaço mais uma vez. Concluímos então este terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do Guaíba Agro deste sábado. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Guaíba Agro deste sábado, com oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar agora de uma aquisição da Secretaria Estadual da Agricultura de um scanner de sementes que utiliza inteligência artificial e será utilizado lá pelo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal, o CEFLOR, que fica em Santa Maria, na região central do estado. Esse órgão que é vinculado ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária. A gente vai saber, então, não é, qual a funcionalidade desse equipamento, não é, e os objetivos da sua utilização, conversando a partir de agora com o engenheiro agrônomo e pesquisador do CEFLOR, o Evandro Luiz Mício. Caro Evandro, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua oportunidade. Bom, satisfação é toda nossa. Quais foram, né, efetivamente, os objetivos dessa aquisição? Fazia parte já de um projeto para utilização em alguma determinada atividade? Conte-nos um pouco mais desse processo aí de compra desse equipamento, por favor. Certo. Na verdade, esse equipamento ele surgiu dentro de uma demanda maior que nós temos aqui dentro do CEFLOR. Né? O CEFLOR, ele, só para situar um pouco os ouvintes, ele é um centro, né, que possui tradição na parte da área florestal, com mais de 80 anos ali de trabalhos em cima dessa área de silvicultura e florestas, né? Certo. Então, dentro dessa grande área existem uma parte que envolve a parte da cadeia de sementes florestais nativas. Sim. Tinha nativas e exóticas, mas o foco hoje é mais voltado para espécies florestais nativas. Tá bem. Então, o centro ele efetua coletas ao longo do ano de diferentes espécies florestais num calendário de coletas e geram materiais que formam lotes de sementes. Perfeito. Esses lotes de sementes, eles alimentam um banco de germoplasmas que nós temos aqui, com um cadastro, inclusive, dentro dos projetos do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária. Tá. E este banco de sementes é composto por uma câmara fria, onde
estes lotes permanecem armazenados. Certo. Com que finalidade? Finalidade é o quê? Justamente fomentar diferentes projetos de restauração e recuperação de áreas degradadas. Perfeito. Pesquisa e também a parte de viveiros comerciais. Então, tudo isso é mantido através de análises de rotina. Então, eu, como pesquisador e demais colegas, trabalhamos, então, com um laboratório de sementes em anexo e fazemos as avaliações da qualidade fisiológica desses lotes. Certo, perfeito. Com isso, então, recentemente, via um projeto estratégico de descarbonização da agropecuária do governo do estado, foi adquirido este scanner, um valor aproximado de R$177 mil. Certo. Visando, então, nós começarmos alguns trabalhos envolvendo a parte de avaliação fisiológica de semente com o auxílio dessa tecnologia. Né? Tá. Um scanner, estou olhando aqui as características, ele tem a possibilidade de observar a semente tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Me parece-me, e aí desculpa se eu estiver equivocado, uma copiadora de papel, um xerox, pode ser mais ou menos assim ou não? Exatamente, muito bem colocado. Tá. Viu? A tua formação ali da frase é exatamente nada mais do que uma fotocopiadora, entendeu? Tá, nada mais do que um xerox, entre aspas, né? Onde faz, então, com duas câmeras, né? Você tem para elas facilitar, digamos, o teu objetivo, quando você colocar o material, por exemplo, as sementes ali dentro, sim, você permite, então, obter uma foto da parte superior e da parte inferior. Tá. Certo? Então, esta primeira parte nada mais é que uma máquina digital, entre as, né, grosseiramente falando, uma máquina digital que passa essas imagens para um software que está no computador acoplado a esta máquina. Né? Através desta imagem que nós temos das sementes ou do lote de sementes, você então vai desenvolver todo um trabalho em cima, e aí é que entra a parte onde você programa, desenvolve programação através da inteligência artificial, objetivando atingir, né, os resultados que você deseja. Né? Tá bem. Ou seja, as características fisiológicas do material genético aí vai desde, vamos lá, coloração, formato, até a idade Por exemplo, da semente, vamos não? Vamos imaginar então que eu esteja interessado num lote de sementes e nós queremos desenvolver algum estudo observando, né, a viabilidade dessa semente através da coloração, do peso dessa semente. Então, através dessas imagens, dentro do software, eu tenho uma gama de ferramentas que me permite, por exemplo, por cada objeto que eu colocar lá, por exemplo, vamos imaginar que eu coloque uma semente somente. Uma semente de angico, vamos lá. Isso, uma semente de angico. Eu coloco uma semente de angico, ele só através da informação que ele obtém dessa semente de angico, ele consegue me gerar mais de 300 informações. E essas informações vão basicamente são medições, né? São métricas, né? Lá você tem perímetro, lá você tem coloração, lá você tem o diâmetro, outras informações correlacionadas, e através de informações prévias que você lança, por exemplo, vamos imaginar que eu pesei essa semente de angico. Sim. E vamos lá, deu 1 grama. Tá. E eu vou colocar outras amostras, aí ele consegue me estimar peso, por exemplo, de 1.000 sementes, que é muito utilizado para você qualificar um lote de sementes. Aí, se eu quiser, por exemplo, classificar as sementes por coloração mais clara, coloração mais escura, tonalidade, e com isso eu poder essas características inferir e associar a qualidade de um lote, ele me permite fazer isso. Tudo através de um treinamento com as ferramentas de inteligência. Perfeito. Né, que vêm acopladas ao programa. Tá bem. E acredito que a cada visualização vai aumentando o banco de dados, não é? A partir dos algoritmos. Isso, as inteligências, elas começam a ser treinadas e o desafio nosso, na verdade, agora, vai ser um desafio positivo, porque aí você entra com a rotina e a pesquisa também vem embarcada com isso tudo junto, né? Nós temos aqui mais de 50 espécies florestais no nosso banco.
Então, nós temos uma possibilidade de fazer estudos e treinamentos para cada uma dessas espécies. Perfeito. Porque no momento que eu escolhi, por exemplo, o angico, e daqui a pouco eu quero trabalhar com grápia, por exemplo, o treinamento e a inteligência que eu treinei para as variáveis de angico nem sempre darão certo para as de grápia. Então, tudo envolve você conhecer e tirar as melhores informações para cada uma dessas espécies, visando especialmente o quê? Obter, melhorar a qualificação destes lotes de semente para que você possa prestar e ofertar um material de melhor qualidade para todas essas informações e interessados, como eu mencionei anteriormente, projetos e outras finalidades. Perfeito. E é como já disse, não é, há pouco, o Evandro, nós temos infinitas, não é, possibilidades, inclusive de restauração. Nós tivemos áreas degradadas, não é, durante as cheias, áreas ribeirinhas, não é, e que necessitam, não é, ser repovoadas, e esse é um trabalho que passa também pelo estudo das sementes, não é? Exatamente. Inclusive, este banco nosso de germoplasmas aqui do Ceflor, ele teve uma participação importante durante os eventos ali, os primeiras ações nesses pós-eventos de 2024 ali, no qual nós conseguimos materiais para as diferentes instituições que vieram até nós buscar, né, no intuito de fazer ações nessas regiões mais afetadas, especialmente no Vale do Taquari, através de semeaduras a lanço de sementes de espécies florestais misturadas com outras espécies anuais, visando atender demandas emergenciais nesse pós-enchente que a gente teve ali. Então, essas ferramentas, como no caso do scanner agora, elas se encaixariam perfeitamente dentro dessa ideia de nós podermos ter uma ferramenta moderna, né, de ponta, e atendendo e dando resultados mais precisos, né, com relação ao material que nós temos aqui. Perfeito. Bela notícia, né, essa aquisição, então, chama Ground Eye, é assim que fala? Exato. Tá. A empresa que forneceu chama esse equipamento de scanner aí de sementes, adquirido pela Secretaria da Agricultura, que será utilizado a partir de agora pelo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal, Ceflor, lá de Santa Maria. Evandro Mício, engenheiro agrônomo, pesquisador do Ceflor, muito obrigado pela participação, conte com a gente aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigado e agradeço essa oportunidade. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. O programa retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística da Guaíba. A todos, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.